Olá, amigos, tudo jóia? Queria falar algo francamente com você. Você não tem sido grato com tudo isso que você tem hoje? O que você tem não é suficiente e você sempre quer mais? Quem sabe você olha para a sua vida e diz assim: poxa, eu tenho tão pouco, eu moro num local ruim, eu tenho pouco dinheiro, ou eu não tenho nada, eu estou trabalhando, ou eu estou desempregado, eu não tenho saúde, ou eu tenho saúde. Ah, eu tenho um carro velho, eu queria ter um outro carro. Eu tenho essa casa, uma bela casa, mas queria ter outra maior ainda. Claro que eu estou aqui dando apenas exemplos. A verdade é que na maioria das vezes nós nunca conseguimos ser gratos. Nós sempre estamos reclamando e querendo mais e almejando mais. Mas, afinal de contas, isso é errado? Não é que seja errado. Mas o momento que você passa a não ser grato por aquilo que você tem, ainda que seja o mínimo que você tenha, isso pode trazer um transtorno muito grande para você. Você quer ver um exemplo disso? Eu vou trazer uma palavra aqui do Evangelho para você, uma palavra, eu vou trazer uma passagem da palavra de Deus para você, que vai abrir o seu entendimento. Porém, eu já quero de antemão agradecer a sua presença aqui no canal Propagando Fé e pedir para que você compartilhe com mais pessoas. Se o vídeo ficar longo, me siga e acompanhe toda essa pregação que eu sei que o Senhor irá abrir o seu entendimento, tá certo? Lá no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do versículo 1, fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Você já escutou essa história. Então, eu vou ler um pouco à frente, onde o Senhor diz assim no versículo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para lhe dar a comer? Você veja que ele olhou ali de cima do monte e viu uma grande multidão. E ele perguntou para um de seus discípulos: onde que nós iremos comprar pão para toda essa gente? Mas dizia isso para experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Você veja que ele, com essa pergunta, ele estava sondando a mente, o coração, o pensamento, estava experimentando, mediante aquela situação adversa, experimentando os discípulos, para ver a fé deles. E muitas das vezes, a situação aperta, você se vê numa situação, humanamente falando, sem saída, que nada mais é do que o Senhor experimentando você, porque Ele já sabe o que vai acontecer, Ele já sabe o resultado. Mas hoje mesmo, quem sabe, você acordou num daqueles dias, ou está num daqueles dias reclamando da vida, reclamando de tudo, murmurando, se queixando da situação, e lá no fundo, lá no final de tudo, o Senhor já sabe de tudo, já sabe no final. Mas não é disto que eu quero tratar com você. A palavra ainda continua. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Ou seja, ainda que eu gastasse 200 denários de pão, ainda assim, como que eles iriam receber cada um pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães, presta atenção, 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Tá vendo? Ele estava olhando apenas para a situação. Ele estava olhando para aquilo que os olhos dele estavam vendo e fazendo, de certa forma, comparação com aquela grande multidão. Humanamente falando, realmente, era impossível. Mas, continuando um pouco mais, já vou chegar no ponto que o Senhor quer falar contigo. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentando-se, pois, os homens, em número de quase 5.000, então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes,
quando queriam. E quando já estavam fartos, você veja que ele pegou aqueles 5 pães, os peixes, apresentou, abençoou e deu ali para aquela multidão. Os que queriam pães comiam, os que queriam peixe comiam. Então, quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e dos... Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Você vê que ali aconteceu um grande milagre. Toda aquela multidão foi alimentada com 5 pães e aqueles peixes. Mas o que eu quero levar você a entender, a compreender, que o Senhor vai usar o que você tem. O Senhor usou aqueles 5 pães e aqueles peixes que estavam ali. O Senhor não pediu para que aparecessem milhares de peixes ali, ou que alguém aparecesse com muitos peixes, com muitos pães, não. Ele usou o que estava ali. E esse pouquinho que você tem, que você vem murmurando, que você vem se chateando, com essa vida que você tem, é dessa forma que o Senhor quer usar você. Ora, quando você começar a compreender, a entender o valor, o valor que isto tem, o peso que isso tem, a importância que isso tem, mesmo sendo tão pouco, o Senhor tem o poder de fazer com que você seja muito feliz. Por que que você ainda está murmurando? Por que que você ainda está se chateando? Comece a ser grato, seja grato pela sua vida, seja grato pelo seu dia, seja grato por ter acordado, seja grato pelo seu trabalho, seja grato se você não está trabalhando, se você está endividado ou não, se você hoje está passando por problemas ou não, porque Ele vai usar o que você tem. Ele vai fazer com que esse pouquinho que você tem, se assim for, claro, da vontade dele, venha se tornar algo grande. Venha haver milagres, venha haver transformação, venha haver bênçãos que só Ele tem para dar. Veja bem, eu não estou aqui trazendo uma promessa para você, como essas promessas mirabolantes que nós escutamos por aí. Eu estou falando para você que esse pouco que você tem, como ali aquele jovem tinha tão pouquinho, ele abençoou e fez com que se tornasse algo tão grande. Apresente esse pouco que você tem ao Senhor e seja grato que Ele tem o poder de fazer você crescer, fazer com que esse pouco que você tem se torne grande. Mas no final de tudo, de todas as contas, o desejo do Criador é te salvar, é te dar a vida eterna. Essa é a maior recompensa que um ser humano pode ter. A vida transformada, um coração novo, uma pessoa de renome, de cabeça erguida, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que tem a tranquilidade. Quem sabe você é uma pessoa próspera já. Você tem tudo. Fisicamente falando, humanamente falando, você tem tudo, não te falta nada. Mas quem sabe está faltando o encontro com Deus. Você ter um novo coração, você perdoar, você limpar o seu coração dessa mágoa, desse ressentimento do passado, de algo que lhe fizeram. E quem sabe mesmo você tendo tanto, você vem reclamando, está sempre mal-humorado, sempre descontando nas pessoas o seu mau humor. Essa semana, uma pessoa me procurou para que se pudesse ter uma oportunidade de trabalho. E eu fiquei todo empolgado para que ajudar aquela pessoa, porque se eu não posso ajudar, atrapalhar, eu não vou. Sei que muitos de vocês são assim. E eu fiquei todo empolgado para ajudar e depois deu tudo errado, porque havia certa qualificação ali para aquela pessoa. E eu fiquei me perguntando, poxa vida, como essa pessoa deve estar se sentindo?
não deu certo para cá, mas vai dar certo para um outro lugar, porque o Senhor quer usar o pouco que você tem. O Senhor quer usar o pouco que aquela pessoa tem. Hoje não deu certo essa porta de um trabalho que você foi ver. Seja grato, agradeça ao Senhor, porque Ele vai preparar uma outra. Você está hoje aí passando muitas dificuldades, muitos apertos, sei que não é fácil, de verdade. Sem demagogia, eu sei que não é fácil. Mas comece a agradecer. Comece a se entregar, a se render, a ser grato e apresente o pouco que você tem. Talvez não seja nada, né? Talvez você diga, eu não tenho nada. Eu não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando ainda que seja de uma capacidade física que você tem. Ainda que você diga, eu não estudei, eu não tenho a escolaridade completa. O pouco que você tem, apresenta para Ele, peça pela misericórdia dEle. Invoque a Ele de todo o teu coração, de todas as forças da tua alma. Se renda ao Criador. Eu tenho certeza que esse pouco irá se tornar muito. Irá fazer com que você tenha paz, seja feliz. E uma outra coisa que é muito importante dizer, quando você é uma pessoa grata, as circunstâncias não te abatem. É verdade. Quando você é uma pessoa grata, aquilo que se sobressai, os problemas que sobrevêm, melhor dizendo, contra você, não são autossuficientes para te sufocar, não. Você entende que tudo que te veio à mão foi o Senhor que te deu. Tudo que você tem foi o Criador que te entregou. E vai te abençoar. E olha, o pouquinho que você tem vai sobrar. Como aqui sobrou, você veja que toda aquela grande multidão foi alimentada e sobraram 12 cestos cheios. O Senhor tem o poder de fazer esse pouquinho que você tem, através da sua gratidão, tem o poder de fazer você ser grande, distribuir e ainda sobrar. Você acredita nisso? Você crê? Mas não deixe de se lembrar de algo. O Senhor quer te salvar. O Senhor quer te dar uma nova vida, um novo coração. O Senhor quer você servindo a Ele para mostrar para você que Ele é Deus. Para mostrar que Ele te ama, que Ele se preocupa com você e tem a vida eterna para te dar. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Forte abraço.